dia, amados, paz nesse seu coração. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo em você, em sua volta, seja paz, para que você seja muito feliz hoje e sempre. Hoje nós vamos terminar Mateus 23, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Por que é que vocês vão à igreja? Olha, já conversei com muita gente sobre isso e encontrei respostas super diferentes. Tem gente que até me disse, eu sou igreja, mas eu vou na igreja que é para me restabelecer. Será que isso é verdade? Veja que o conceito de igreja que Jesus nos disse que onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ali se forma uma igreja. Então, é correto dizer que a nossa família pode ser uma igreja? Sim. Mas o problema é que a gente não encontra aquela paz que muitas vezes a gente só encontra na igreja, porque na nossa família, eu acredito em Deus, na Bíblia, por exemplo, meu filho é católico, ele está em um outro ramo da religião. Tem famílias que têm budistas, espíritas, pessoas ligadas a Umbanda, Candomblé. Então, será que isso, apesar de todas essas religiões, de certa forma estarem falando de Deus, será que com essa mistura dentro da família, a família está sendo igreja? Não. Nós vamos aprender hoje que Deus, Jesus, afastou da própria igreja, porque a igreja não estava correspondendo àquilo que é a vontade do Pai. Então, quando a gente escolhe uma igreja, é importante, muito importante, saber se essa igreja está fazendo a vontade do Pai, porque senão a gente vai parar numa dessas igrejas que está fazendo a vontade do maligno e não do Pai. Toda a igreja deve estar trabalhando arduamente para o Pai. Para quê? Não é para que os cristãos se sintam felizes, não, porque muitas vezes a igreja confronta o cristão, confronta o seu comportamento. Não é o papel da igreja fazer com que os fiéis estejam felizes lá, batendo palma, dançando, recebendo o Espírito Santo, que muitas vezes é uma farsa. Não é esse o papel. O papel principal da igreja é a salvação dos seus fiéis. É para isso que cada um de nós deve ir na igreja, que é para a gente se salvar, para que a gente encontre Deus. E como é que nós vamos ser salvos? Através do arrependimento dos nossos pecados, aceitando Jesus como nosso Salvador, porque Jesus é a porta. É através de Jesus Cristo que nós vamos até Deus, o nosso Deus único e soberano. Aceitar que não existe ninguém maior que Ele. Isso é algo muito sério e é um trabalho muito árduo para todas as igrejas. Então vamos à palavra de Deus para ver o que é que Jesus está nos falando através de Mateus. Por isso eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Mateus 23, versículo 34. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Mateus 23, versículo 35. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Mateus 23, versículo 36.
Não foi por falta de tentativa. Deus mandou muitos profetas, sábios, mestres para ensinar o povo sobre a sua lei, para preparar para a vinda de Jesus. Mas o povo, de coração muito duro, não aprendeu. E vemos que até Jesus foi martirizado e depois muitos dos apóstolos que o seguiam. Sobre a referência de Abel e Zacarias, que está ligado ao sangue do justo, que Deus enviou várias pessoas que eram justas para pregar, para ensinar o seu evangelho, para o bem da humanidade. E veja que Abel foi o primeiro justo a ser martirizado pelo próprio irmão. E depois Zacarias, que era um profeta e foi martirizado dentro do templo. O que Jesus está falando aí, que ele assegura que tudo sobrevirá a esta geração. Se a gente voltar na história, naquela época, o que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém foi destruída. O templo foi completamente incendiado. A justiça divina foi aplicada sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, vocês que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Mateus 23, versículo 37. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mateus 23, 38 e 39. Essa palavra é muito triste para mim, porque a gente vê que Jesus está lamentando sobre a remoção das bênçãos de Deus do templo. A situação levou a isso, porque o povo de Jerusalém estavam negando a Deus constantemente. E está claro aí que as bênçãos só retornariam quando o povo dissesse, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quer dizer, aceitasse a Jesus como seu Salvador, pregasse aquilo que Jesus estava ensinando. E é por isso que, como dizemos hoje no início deste vídeo, nem todas as igrejas têm Deus lá dentro. E a gente tem que tomar muito cuidado ao escolher uma igreja, porque a gente tem que encontrar Deus dentro dessas igrejas, não o demônio. E toda igreja que está voltada para as leis dos homens, para as coisas humanas, elas são igrejas voltadas para o maligno. É o maligno tentando recrutar o maior número possível de adeptos para o seu domínio. Vejam a seguir a advertência do próprio Jesus a Jerusalém, falando exatamente o que iria acontecer com eles. Como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isso está oculto a seus olhos. Lucas 19, 42. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e a rodearão e apertarão o cerco por todos os lados. Lucas 19, 43. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Lucas 19, versículo 44. Jesus aí sugeriu que a destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois da morte de Cristo, foi um julgamento de Deus. Jerusalém foi destruída e o templo de Deus
em que Deus já havia se retirado porque não estava fazendo a vontade do Pai, o que aconteceu? Foi queimado. O povo de Jerusalém é um povo de Deus, mas nós vimos nas histórias do Antigo Testamento que Deus fez inúmeras tentativas de salvar esse povo, de ajudar o povo de Jerusalém, os trazendo à terra prometida. E muitas vezes, depois que trouxe a terra prometida, eles na idolatria, na desobediência, Deus tentando trazê-los de volta. E o que aconteceu agora em que Jesus estava ali na frente deles, na frente dos fariseus? Eles estavam tramando para matar Jesus. Então, não é algo que Deus não tentou, não é algo que Deus não quis que eles fizessem, mas veja que todo ser humano vai a Deus através do seu livre-arbítrio, da sua livre escolha. Não imposta, porque senão esta vida não teria propósito. Deus faria uma mágica na cabeça da pessoa e a pessoa virava anjo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Nós temos que aceitar o nosso Deus e Pai como um Pai único, verdadeiro e soberano. Todo cristão que não faz isso será sujeito ao julgamento de Deus e será lançado ao inferno. Não é isso que a Bíblia diz? Isso é um problema muito sério até os dias de hoje, que muitas igrejas surgiram pelo lado financeiro, por uma vida fácil. Mas veja que Deus não fica dentro dessas igrejas e que existe um julgamento muito sério sobre elas, sobre o povo que a frequenta. Então, a gente tem que pensar que é necessário o arrependimento e colocar Deus acima de tudo, acima de nós mesmos. Essa é a parte mais difícil, porque a gente quer comandar a nossa vida, a gente quer escolher tudo o que a gente deve fazer sem consultar a Deus. Mas nós fomos feitos por Deus para ser obedientes a Ele. Então nós temos que levar a sério tudo isso. Não percebe quanto Ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Romanos 2, versículo 4. Quando nós vamos a uma igreja, qualquer igreja terrena, nós ouvimos como vocês estão me ouvindo agora. É uma consideração minha, muitas vezes com inspiração do alto, muitas vezes não. Muitas vezes é a minha própria opinião. Mas veja que a palavra de Deus é a palavra do Filho de Deus que está ali. Quando Jesus Cristo está falando aqui no capítulo 23, através de Mateus, é a palavra dele, o Filho de Deus, que fez toda a vontade do Pai. Então, aqui, ele não está falando do lado humanístico. Ele não está falando para passar uma mensagem humana, mas ele está falando sobre a lei de Deus. Então veja que existe uma diferença muito grande da gente aceitar aquilo que o homem está nos falando para fazer e aquilo que Deus está falando aqui através do seu Filho, capítulo 23, para a gente fazer, para a gente aceitar como igreja, para a gente compreender sobre o seu julgamento diante daqueles que pregam uma falsa profecia, diante daqueles que seguem os guias cegos e aqueles que se fazem de guias e são cegos. Veja que isso é muito sério. Então, a palavra de Deus deve ter sempre um valor muito grande para nós, porque não é uma palavra humanística. Ela é uma palavra que vem do Altíssimo.
é uma palavra soberana, sem erros, e que veio diretamente para nós como uma regra de conduta, como uma lei que a gente deve seguir. A lição de hoje é curta, mas com muito aprendizado para nós. Nós queremos uma igreja em que Deus esteja lá, em que Deus não tenha afastado dela. E é por isso que a gente deve buscar a igreja que nos preenche espiritualmente, através da palavra de Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Bom dia, muita paz no seu coração. Amém. Amados, amanhã continuaremos com o teste relâmpago para terminar este capítulo com chaves de ouro. Bom dia, muita paz nesse coração lindo. Amém.